A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Eu sou o professor Tiago Nascimento, estou grato a Deus por mais uma vez poder estar aqui no canal da IEAD, o EBD, para gravar aqui um breve comentário de introdução da lição de número 6. Como você já tem percebido, né, você que é frequentador aqui do nosso canal, nesse trimestre nós estamos com uma dinâmica um pouco diferente. O nosso comentarista principal é o professor e pastor Marcos Anderson Tedesco. Temos o privilégio de ter este grande homem de Deus que congrega conosco aqui, né, pastor auxiliar aqui na sede em Joinville, coordenador do Colégio CEDUC e também coordenador do departamento Kids aqui da EAD em Joinville, e ele é o comentarista oficial deste trimestre. Então ele escreveu o texto da nossa revista e também tem feito então as gravações em vídeo com os comentários, né, a pré-aula aí que serve de subsídio para você, querido professor. Então eu quero já te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal da IAD EBD, que você se inscreva, clique aí no sininho para receber as notificações em primeira mão. Todas as semanas, então, nós temos aqui pelo menos 2 vídeos, né, da classe de adultos e da classe de jovens, trazendo comentários, subsídios e dicas para vocês. E sem mais delongas, vamos passar aqui então para o comentário com o pastor Ted, e no final eu quero voltar aqui trazendo 3 destaques para vocês. Primeiro, uma dica, uma sugestão de abordagem pedagógica para você utilizar nesta aula e também nas próximas aí do trimestre. Segundo, uma sugestão de dinâmica que você vai poder utilizar para fechar esta lição de número 6. E, por fim, um convite muito especial para você que é de Joinville e região. Então, não sai daí, fique agora com o comentário do pastor Tedesco e, na sequência, eu volto, então, trazendo esses destaques. A paz do Senhor, amado professor de escola bíblica dominical da classe dos jovens. Eu sou o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria chego mais uma vez aí para conversar com você acerca da caminhada de aprendizagem ao longo desse trimestre. Estamos estudando a lição bíblica da classe dos jovens, uma temática super importante, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Muito importante. Observe cada detalhe e compartilhe com seus alunos. Com certeza eles serão muito edificados através da sua instrumentalidade. Caro superintendente, caro professor, né, aqueles que estiverem aí prestando atenção, quero fazer um convite especial, hein? Não posso deixar de falar, meus amados, sobre o nosso livro de apoio à escola bíblica dominical. Aqui nós temos, para cada lição estudada, nós temos um capítulo aqui com mais detalhes. Aprofunde-se, dê uma olhadinha, adquira. Quando você estiver com esse livro em mãos, você vai perceber que a sua aula vai ter mais subsídios, hein? E é um livro também para você ter na sua estante, quando precisar conhecer um pouquinho mais algum detalhe, vá consultar, é muito bom. E também convide os seus alunos a estarem participando dessa dinâmica de leitura, de formação das suas bibliotecas. Incentive-os, quem sabe você até faz um combinado aí de comprar coletivamente, né? Compra numa pegada só aí, alguns, e incentive-os a ter leituras edificantes. Cada lição estudada, aqui tem bastante detalhes e com certeza vão ser de grande edificação para a vida daqueles que fizerem, né, essa prática da leitura, desse estudo. Tá bom, pessoal? Fica o convite, não perca essa oportunidade maravilhosa. Vamos então para a lição, amados. A lição dos jovens, ela traz para hoje, especialmente a lição dessa semana, a lição de número 6, né, o tema Davi, um casamento real. Uma lição muito importante, cada lição desse trimestre traz grandes ensinamentos, e hoje aqui é um ensinamento importante porque nos traz reflexões acerca da formação de uma família no casamento. Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeiramente aquele convite especial para conhecermos ali o texto principal, né? Olha só, Romanos 12, 16, sede unânimes entre vós,
Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. É um convite a uma nova forma de pensar. Nessa lição, nós veremos, né, acerca do casamento entre Mical e Davi, um casamento que nos permite um atento olhar sobre as temáticas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Um lembrete especial, o lembrete da leitura semanal. Convide seus alunos, caro professor, a todos os dias separar um tempinho para ler o versículo tema da lição. Você pode fazer, como tenho falado, uso das redes sociais para incentivá-los, para lembrá-los. Isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha nos temas dessa lição? Bom, primeiramente, na segunda-feira, primeira carta de Pedro, a humildade do jovem cristão. Na terça, o primeiro livro de Samuel, Mical ajuda Davi. Veja só, Mical, filha de Saul, ajuda Davi. Na quarta-feira, Provérbios 18, uma esposa é bênção do Senhor. Na quinta-feira, Mateus 19, uma só carne. Na sexta, Davi confiava em Deus. No sábado, Deus era com Davi. São esses os textos durante a semana. Já o texto bíblico em classe está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 20 a 26. Leia com seus alunos, pausadamente. Eu destaquei aqui, meus amados, alguns versículos para serem um pouquinho mais pontuados. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Então, que questão interessante, num tempo onde muitos casamentos eram arranjados e tudo mais, Mical, ela tem um amor por Davi. E o princípio do amor num casamento é muito importante. Você não pode achar que o casamento ele não precisa de amor. Ele precisa de amor e precisa de algo mais, o cultivo desse amor. Mas falar de casamento para jovens, sim, sim. É importante eles já conhecerem essas questões também que serão colocadas. E no versículo 23, meus amados, também há algo muito importante ali e que eu acho que é maravilhoso. Olha só, os servos de Saul falaram todas as palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, olha só, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? Gente, veja que interessante, veja que lição de humildade de Davi. Ele, olhando Mical amava ele, mas quando lhe é proposta a possibilidade de casar com a filha do rei, e detalhe, é a segunda vez que ele faz essa fala, hein? Ele deixa bem claro, será que eu sou digno? Será que será que é bom? Eu sou desprezível, eu sou pobre, eu não tenho essa condição. Eu não tenho como dar um dote e tudo mais. Gente, isso é interessante porque mostra uma das características de Davi, a humildade. Ele não era alguém que queria colocar a armadura do rei, queria casar com a filha do rei, queria o trono. Não, ele se permitiu ser conduzido pelo Senhor e no tempo certo as coisas foram acontecendo. Bom, ao falarmos de casamento, nós podemos contemplar o quão notável era a humildade de Davi. Mesmo com uma trajetória já envolta em louros, né, e reconhecimento, o jovem belemita tinha uma nítida percepção da sua condição e distância a ser percorrida para estar à altura de um casamento real. Justamente nessa trajetória, somos instruídos acerca do valor da humildade.
a importância de cultivarmos relacionamentos edificantes, o valor do amor conjugal e a necessidade de termos a presença de Deus em todas as áreas de nossa vida, inclusive nas questões familiares. Diante dos tópicos, a gente vai primeiro encontrar o tópico 1, professor. Um noivo humilde. Vai falar um pouquinho sobre a humildade de Davi. Faça essa abordagem, né? A Bíblia ali ela vai mostrar a trajetória, a lição ela vai mostrar a trajetória de Davi, como as coisas se desenharam, como foi esse processo. E uma das características, essa humildade. Ele afirmou, né, no capítulo 18, versículo 18, que ele não era digno de tal honra. O que muitos veriam como uma oportunidade de ouro, Davi olhou e disse, eu não mereço. E isso mostra que o olhar de Davi não era movido pela ambição, mas sim movido por Deus. Amados, diante da bravura de Davi, Saul, então, ele permitiu esse casamento, ele fez ali, né, desafios, Davi cumpriu os desafios, e nós vemos, então, o como é importante estarmos sempre dentro da vontade divina. Enfatize com seus alunos, na hora de ter relacionamentos, né, os jovens já vão estabelecendo relacionamentos, muitos já estão, às vezes, num namoro, num noivado. É importante deixar muito destacado para os jovens que a família ela precisa estar sempre contemplada pelas diretrizes divinas. Um ponto que nós falamos agora foi da humildade de Davi. Davi era humilde. Mas como é que o mundo vê a humildade? Nós temos que mostrar para os nossos jovens, os nossos alunos, a importância deles cultivarem a humildade. Cultivarem esse foco na humildade. Isso é muito importante. Mas, meus amados, como é que o mundo vê isso? Em um mundo marcado pelo narcisismo, essa coisa, né, admiração por si, pelo individualismo, essa busca pela, né, eu é que sou o centro, né? O que vale é para mim, deixa eu garantir aqui as minhas condições. Nesse mundo, a verdadeira humildade, ela é vista como um demérito. Ela é vista como algo que não é legal, ela é vista como um sinônimo de fracasso. Mas é muito bom enfatizar que nós estamos na contramão deste mundo. A humildade que o mundo não compreende, para nós, é uma virtude desejável, necessária, importante e que deve ser buscada por cada um de nós. Deixe isso muito claro ao seu aluno, querido professor. O papel da humildade na vida do cristão, estamos no ponto 3 desse tópico já, é muito importante. Ao cristão, a humildade, deixe isso claro na sua aula. A humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um reflexo da fé que ele traz em seu coração. Veja que maravilha, veja que beleza encontramos nesse ensinamento. Amados, a humildade na vida do cristão, ela abre as portas para relacionamentos mais autênticos e edificantes. Quando nós valorizamos o nosso próximo, nós criamos uma atmosfera de respeito mútuo, possibilitando laços mais fortes e significativos. No cultivo da humildade, o cristão testemunha o amor de Deus em sua vida e passa a ser canal de bênção por onde passar. Professor, veja essa questão interessante aqui, veja esse ponto. Quando vivemos a humildade inspirada em Jesus, nos tornamos mais receptivos a relacionamentos edificantes e mais inclinados a sermos usados por Deus. A humildade não é a
admissão da incapacidade diante dos desafios, mas sim o reconhecimento de que nada podemos fazer sem a presença de Deus em nossas vidas. O tópico 2 da lição vai falar sobre o amor de uma noiva. Primeiro ponto, Mical e o seu amor por Davi. Caro educador cristão, o relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. O amor é um ingrediente muito bem-vindo e necessário em um casamento. Precisamos cultivar o amor, precisamos deixar claro para o jovem a importância do amor nas relações familiares, o trabalhar este amor. Para que Davi pudesse casar-se com Mical, houve um grande desafio. Saul, ele impôs a Davi a morte de 100 filisteus. Claro, uma estratégia, achando que Davi não conseguiria. Mas Davi não conseguiu apenas 100, conseguiu 200. 200 baixas no exército filisteu. E o rei ficou impressionado mais uma vez, embora enfurecido, porque ele não queria, na verdade, Davi, agora já genro do rei, casado com a princesa. Um admirável ato de bravura realizado pela esposa comprometida com o seu casamento, né? Ela buscou cada vez mais e mais cuidar de Davi. Quando nós falamos aqui sobre esse ato de bravura de Mical, nós estamos falando dela buscando proteger Davi. Em um dos episódios, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, mostra ali uma das diligências enviadas pelo rei para matar Davi, e nós vemos ali prontamente Mical mover-se em direção a proteger e a livrar Saul daquela armadilha. Um ponto importante a ser estabelecido também na questão aqui de Mical é que ela, infelizmente, teve uma vida de muitos sofrimentos. Primeiramente, ela teve esse casamento bem-sucedido com Davi, onde ela amava ele, mas logo, movido, claro, pelos ciúmes de Saul, quando Davi foge para não ser morto pelo rei finalmente, o que ele faz? Ele entrega a sua filha em casamento a outro homem. Ou seja, pensando na lição da semana passada sobre ciúmes, nós vemos novamente aqui as atitudes de um homem movido pelo pensamento ruim, pelo sentimento não nobre, e ele é levado a fazer mal à própria filha. Com a história de Mical, aprendemos importantes lições a respeito das complexidades e fragilidades das relações humanas. A necessidade de sempre buscarmos empatia e sabedoria na hora de tratarmos com o próximo. A prática do respeito, compreensão e comunicação sadia em nossos relacionamentos. São questões importantes. Um outro ponto também que eu quero destacar com vocês aqui pensando em Mical é a questão do poder do diálogo. É muito importante estabelecermos a questão do diálogo. Com seus alunos, quando você for fazer essa abordagem em sala, enfatize que a partir de um certo momento a conversa, o diálogo entre Davi e Mical foi cada vez mais distante. Quando Davi volta para Jerusalém agora já para assumir o trono, ele manda buscar a sua esposa que estava com a outra pessoa, ele manda buscar a sua esposa para o seu palácio porque era a esposa dele. Ele não consultou Mical, só mandou que fosse trazida aquele palácio. E cada vez ele foi se distanciando, as animosidades foram acontecendo. E infelizmente, num casamento, num relacionamento, numa família onde não há diálogo, cada vez as crises vão se ampliando. E infelizmente a gente vai tendo ali a percepção da destruição das relações estabelecidas. Traga essa verdade para os seus jovens. Olhe para eles e faça o seguinte convite a eles.
Busquemos, através do diálogo, uma postura sempre solidária, conciliadora, respeitosa, motivadora e edificante. Que os nossos lábios consigam permitir que saia sempre palavras direcionadas e inspiradas pela presença divina em nossas vidas. Muitas vezes, a circunstância da vida nos forçam a desacreditar da vitória. Muitas vezes, a gente parece que a coisa não vai dar certo, mas confiemos no Senhor. Davi passou por momentos difíceis, por perseguições difíceis, mas quando ele confiou no Senhor, a vitória foi certa. Amém? Vamos para o tópico 3? O tópico 3 dessa lição nos traz uma constatação que nós já sabemos, né? Mas é bom meditar e aprofundar mais. Olha só, Deus era com Davi. Primeiro vai ter ali uma reflexão, meus amados, sobre as armadilhas de Saul para a vida de Davi. Depois nós vamos ter a ênfase de que Deus é conosco em todos os momentos. E por último, nós falaremos um pouquinho sobre os desafios que são impostos à vida dos nossos jovens. Veja só, o primeiro ponto desse último tópico. A cada dia, mais e mais Saul odiava Davi. Cada dia mais e mais Saul perseguia Davi. A cada dia mais e mais parecia inevitável o dia em que Davi morreria, vitimado pelas mãos e pelas ordens de Saul. Mas o homem faz planos, mas são planos humanos e falíveis. Quando estamos no centro da vontade do Senhor, nós caminhamos sempre triunfantemente. Aleluia. Amados, diante disso, então nós vemos que Deus é conosco. Ponto 2 desse tópico. Os salmos de Davi, ele mostra como essa intimidade era constante. Davi tem salmos maravilhosos que falam justamente sobre essa presença, a presença de Deus na vida dele, da intimidade com Deus, da confiança em Deus. E nós podemos, diante do nosso amor por Deus, e diante principalmente do amor de Deus para conosco, e a nossa disposição em receber na nossa vida o Senhor, e buscarmos sempre, 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 nós podemos nos valer de salmos escritos por Davi, que trabalham justamente a presença, a intimidade e a confiança em Deus. A saber, Salmo 3, 11, 23, 27, 34, 52, 55. E aí vai, a lista que eu tenho aqui é grande, são vários salmos. Se permita buscar cada vez mais e mais. Enfatize isso, professor. Enfatize isso com seus jovens. Que eles possam se permitir cada vez mais e mais serem dirigidos, serem alcançados, serem cheios da presença do Espírito Santo. Finalizando no tópico 3, nós temos ali uma abordagem acerca dos desafios do jovem cristão hoje em dia. O jovem, ele é desafiado nas mais diversas áreas. Entre os desafios contemporâneos, nós destacamos as questões sociopolíticas na sociedade, relacionamentos familiares e também relacionamentos em outras esferas da sociedade, questões ligadas à sexualidade, questões ligadas a sofrimento psíquico e outras tantas questões. São desafios. Mas quando o jovem atravessa por desafios, atravessa por vales, enfatize com ele, mostre para ele, faça ele ter convicção dessa grande verdade. Nós não estamos sós. Ele está conosco, o Senhor está conosco. Muitas vezes nós tentamos vencer nossas dificuldades buscando as nossas próprias forças, mas essa é uma decisão inútil. Confiemos e descansemos no Senhor, Ele cuida dos seus. Diante dos desafios da vida, algumas vezes buscamos as soluções
com nossas próprias capacidades. Professor, oriente seus jovens a jamais fazerem isso, a sempre contarem e confiarem com o Senhor. As armadilhas e perseguições na vida são frequentes. Isso faz parte da caminhada. Mas deixe bem claro para eles, eles jamais devem desanimar. Eles devem confiar em Deus e Deus cuidará deles. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma lição. Olha só, hein? Já estamos aí chegando quase na metade do trimestre. A nossa próxima pré-aula é a lição 7. E, se Deus quiser, né, vamos caminhando aí, trabalhando a edificação dos nossos jovens. Amém. Glória a Deus. Professor, uma boa aula para você. Incentive seus jovens, incentive eles a buscarem mais e mais, né, essa edificação espiritual. E a você, Deus abençoe. Até mais. Estamos de volta. Este é o vídeo da lição de número 6, Davi, um casamento real. Este é o canal IEAD EBD. E eu prometi para você lá no começo, na abertura desse vídeo, que eu traria aqui 3 destaques. O primeiro destaque, uma dica, né, uma orientação metodológica para você. O segundo destaque, uma sugestão de dinâmica. E o terceiro, um convite especial para você de Joinville e região. Então vamos lá. Primeiro ponto, a questão da dica metodológica. Algo que eu tenho visto e vivido ao longo desses praticamente 20 anos, ou até mais de 20 anos, em que eu leciono aqui no departamento da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho observado a questão do tempo. É sempre algo que atrapalha muito os professores, a falta de tempo que você tem para poder ministrar todo o conteúdo da lição. Essa lição aqui em especial, escrita, né, pelo meu amigo, professor Ted, está muito bem escrita, com conteúdo muito sólido, muito embasado. Temos também o livro de apoio, né, que foi inclusive mencionado pelo professor aí no seu comentário. E você tem assim uma história muito conhecida, com muita aplicação espiritual importante, teológica, histórica, né, que pode ser trabalhada. E isso acaba gerando um problema para o professor. Se você não definir exatamente qual a linha metodológica que a sua aula vai adotar, qual que é o objetivo da sua aula, onde que você pretende chegar ao final dela, você pode acabar ficando sem tempo. Então é muito importante que no seu preparo, que você já está fazendo, assistindo esse vídeo, fazendo a leitura da lição, do livro de apoio, é importante que você inclua também este roteiro metodológico, que você tenha clareza de onde você quer chegar, quais são os assuntos que precisam ser enfatizados, destacados para os seus alunos e quais são aqueles que podem ser apenas citados ou até mesmo deixados de lado. Então é importante que você, professor, faça essa análise do conteúdo da lição. Se você procurar levar tudo que você aprendeu, tudo que você preparou durante a semana para aqueles 40 minutos, 50 minutos ali da aula, você não vai conseguir. E isso vai ser frustrante para você enquanto professor e também, com certeza, vai ser frustrante para os alunos. Uma lição que vai ficar incompleta ou vai ficar muito rápida, muito acelerada para que você consiga chegar no final, na conclusão dela. Então, tenha essa clareza. Na hora de você fazer o seu estudo, né, o seu roteiro, o seu planejamento, você coloque quantos minutos você vai passar em cada um dos tópicos, se você vai aplicar uma dinâmica, como a gente vai sugerir daqui a pouco, né, quantos minutos você precisa reservar a ela. Então tenha atenção com o tempo. Isso com certeza vai auxiliar você e vai trazer aí mais proveito para os seus alunos e para você também enquanto professor ministrando esta lição e as próximas lições aí. Então a minha dica primeira é essa: tenha cuidado com o tempo, faça um roteiro, organize a sua estrutura metodológica para que você consiga concluir a lição aí dentro do prazo estipulado. E a minha segunda dica então é uma sugestão de dinâmica. Como você viu nesta lição, são 3 assuntos aqui que se destacam, né? O primeiro deles, lá no tópico primeiro, a questão da humildade de Davi, de como ele conhecia-se a si mesmo, né, como diz o texto principal, que não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então ele demonstra essa humildade, ele sabia quem ele era, sabia de onde viera, e ele demonstrou esse conhecimento de si. Então esse é o primeiro assunto a ser enfatizado. O segundo assunto é a questão do amor de Mical para com Davi e de como isso é importante dentro de um relacionamento.
E o terceiro ponto que eu considero importante destacar aqui é a questão da falta do diálogo, para enfatizar, inclusive, né, que apenas o amor ele não segura um relacionamento. Precisam de outros detalhes, entre eles essa boa comunicação que deve haver aqui entre o casal. Então, queridos, nós vamos trabalhar essa dinâmica da seguinte forma. Você vai dividir a sua classe em 3 grupos e você vai distribuir um tema desses 3 que eu mencionei para cada um dos grupos, pedindo para que eles criem cartas. Então, essa dinâmica, se a gente for colocar um nome, né, poderia ser aqui Cartas do Coração. Vamos criar esse nome aqui agora. Então, essas cartas do coração, o grupo vai se juntar para escrever, né? Delegue ali para que um deles seja o relator, o redator desta carta, mas todos eles vão contribuir. O primeiro grupo vai ficar com o tema, uma carta de Davi, contando, talvez para o seu amigo Jonatas ou para alguém próximo a ele, mas ele vai contar a respeito dessa proposta que ele recebeu. Então, o primeiro grupo, ele precisa escrever uma carta, como se fosse Davi escrevendo, contando para alguém da proposta de casamento, e aonde fique claro dentro dessa carta toda essa questão da humildade de Davi. Então, esta é a tarefa, né, o desafio do primeiro grupo, uma carta de Davi para um amigo, enfatizando a sua humildade. Segundo grupo, vai fazer uma carta de Mical. Então, Mical escrevendo para uma amiga, para um amigo, enfim, comentando de como ela amava Davi. Então, que tipo de frases ela poderia colocar ali? Para ficar assim mais bíblico, né, você pode inclusive sugerir a eles que citem trechos do livro de Salmos, né, versos de Davi, versos, né, de Salmos, enfim, que enfatizem tanto a primeira como a segunda carta ali, que sirvam de ilustração. Então, o segundo grupo, uma carta de Mical, expressando, né, todo esse amor que ela sentia para com Davi. E o terceiro grupo vai escrever aqui cartas não enviadas, porque no final desse relacionamento a gente viu que terminou com amargura, com angústia, né, com uma falta de comunhão entre eles devido a essa falta de diálogo. Então o terceiro grupo vai ficar com esse desafio. Que tipo de carta poderia ter sido escrita entre Davi e Mical, ou de Mical para com Davi? Né, o grupo pode escolher então. Que palavras eles poderiam ter escrito nessa carta para evitar que aquele relacionamento chegasse ao fim? Então veja que a tarefa do grupo 3 talvez seja mais desafiadora, né? Então esse grupo pode inclusive ter mais componentes ali para ajudar a pensar nessa questão. As cartas não enviadas, que tipo de carta, que tipo de diálogo poderia ter havido entre Davi e Mical para evitar que aquele relacionamento chegasse ao fim? Então você dê ali aos seus jovens um tempo de 3 a 5 minutos para que eles conversem entre si e escrevam esta carta. Não precisa ser uma carta muito longa, né? Podem ser talvez bilhetes do coração, então, né? Para que facilite aí, não atrapalhe o desenvolvimento da sua aula. E aí, ao final, uma pessoa de cada grupo vem e faz a leitura dessa carta, desse bilhete, e aí vocês conversam, né? Coletivamente ali, você como professor faça a aplicação, o fechamento de cada uma dessas cartas, enfatizando sempre, em relação ao primeiro grupo, a humildade de Davi, a importância da humildade. No grupo 2, a questão do amor, a importância do amor no relacionamento. E do grupo 3, a importância, então, do diálogo, para que o relacionamento perdure. E, por fim, quando todos os grupos apresentarem, você vai passar a eles, então, agora uma tarefa de casa. Isso é importante também ter na escola bíblica dominical, né? Tarefas de casa. A tarefa de casa, agora de forma individual, pessoal, cada um dos jovens que se envolveu ali nos grupos vai fazer uma carta pessoal, uma carta deles, contando ali os seus desafios. Porque no tópico final, o tópico 3, o nosso comentarista aborda aqui os nossos desafios. O subtópico 3 do tópico 3 trata aqui dos desafios do tempo atual. Então, com base na história de Davi, na história de Mical, na história desse relacionamento deles, quais seriam os principais desafios que cada jovem tem apresentado. Então, esta carta, você pode, inclusive, mencionar a eles, para que seja na forma de uma oração. Então, ele vai escrever isso, vai colocar no papel durante o domingo à tarde, durante o domingo à noite, enfim, e aí você pode depois cobrar dele, né? Se ele realmente fez essa tarefa, ele fez essa atividade, e quem sabe testemunhar no próximo domingo se ele orou a respeito desse desafio e como tem sido a atuação de Deus para ajudar ele a
resolver esses desafios, porque essa é a grande conclusão desta lição. O Davi teve seus problemas, teve seus desafios, mas o Senhor era com ele. E Deus estando com ele, ele conseguiu superar os seus desafios. Então veja, é uma atividade que vai servir como uma revisão, uma recapitulação desse conteúdo, mas ela também traz no final essa aplicação prática para que o seu aluno fique pensando durante o domingo, durante a semana, naquilo que ele ouviu e aprendeu durante a aula e consiga trazer aquilo para a sua vida. Espero que essa dinâmica ajude, né, ou pelo menos te dê ideias aí, né, de como você pode aplicar ela aí dentro da realidade dos seus alunos. E por fim, vamos aqui ao meu terceiro destaque, para você que é de Joinville, de região, Guaramirim, Jaraguá, enfim, né, toda a nossa micro-região aqui, Garuva, Itapoá, Barra do Sul, Xereder, Massaranduba, né, você de perto, de longe, no próximo dia 8 de junho, portanto a lição de número 10, que está aí praticamente há menos de um mês agora, né? Essa lição a gente fará aqui em Joinville, a nossa EBD regional. Esse evento de EBD regional, ele envolve então todos os jovens de uma determinada região ali da cidade, das congregações vizinhas, para estar ali com algum professor, e dessa feita um professor muito especial, que é o comentarista da nossa lição, nosso pastor Marcos Anderson Tedesco. Então o professor estará ali fazendo a explanação da sua lição, sendo entrevistado, né? Há uma dinâmica diferente ali na nossa EBD regional. O líder do nosso segmento aqui, o presbítero Jonatas Lima, conduz ali uma entrevista então com o nosso convidado, o nosso professor convidado, a respeito dos temas da lição. Então é um evento muito especial, muito bacana, vai ser um domingo muito abençoado. Então coloque aí na sua agenda, dia 8 de junho, será na Assembleia de Deus Betesda, ali no bairro Nova Brasília. Então você que é aí da micro-região, que está assistindo esse vídeo e tem interesse em participar, né, você está convidado. E você que é aqui da região sudoeste de Joinville, toda a região ali de Nova Brasília, Morro do Meio, São Marcos, todas as adjacências, né, então você está convocado. Você que é líder, jovem dessas regiões, então se organize. 8 de junho, IADIO Betesda, não perca a nossa última EBD regional com a presença do pastor Marcos Tedesco, né? Depois as próximas aí já serão outros professores. Então você tem essa oportunidade, faz a sua caravana e vem com a gente. 8 de junho, IADIO Betesda, vai ser uma benção. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui, repetindo o convite. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal da IADIO EBD, vem fazer parte, né, fortalecer aqui a nossa Escola Bíblica Dominical em Joinville e em todo o Brasil. No mais, desejo a você um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus abençoe na ministração da sua aula.